Bem, eu vou conversar agora com o Procurador-Geral de Justiça, César Matar. O Ministério Público está completando 130 anos. Doutor César, é um prazer poder falar com você nesse momento. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. O prazer é todo meu. É uma honra participar desse momento, não somente pela envergadura do teu programa, mas pelo momento emblemático que nós estamos vivenciando no Ministério Público do Estado do Pará, nesses 130 anos de criação. E o que é que significa 130 anos para uma instituição como o Ministério Público? Então, o Ministério Público, na verdade, eu quero dizer até que essa data é a primeira vez, é a primeira oportunidade que nós temos de celebrar esses 130 anos. De uma forma até meio despretensiosa, na semana passada, e cheguei até a nossa fonte, a Constituição a Constituição que foi promulgada no dia 22 de junho de 1891 e que formalmente criou o Ministério Público do Estado do Pará. Mais do que a celebração desse momento, Mauro, eu costumo dizer, tenho dito, nós estamos vivendo desde segunda-feira, praticamente, os festejos guardados os protocolos, na verdade, são eventos pontuais e internos dentro do Ministério Público, mas nós estamos fazendo um resgate da história do Ministério Público e de quanto ele evoluiu, de quanto ele cresceu, inclusive em atribuições, desde aquele momento, na verdade, inaugurado com a primeira Constituição Estadual Republicana do Estado do Pará. Hoje, então, em que áreas da sociedade civil o Ministério Público atua? O Ministério Público, que teve a sua feição inicial guardada por uma atuação eminentemente na esfera criminal, na tutela de interditos, de curadores, mas notadamente depois da Constituição de 1988, o Ministério Público ganhou uma feição única no mundo, porque hoje nós temos atribuições, notadamente a área do combate à improbidade, de combate à corrupção, à criminalidade organizada, na tutela dos grupos vulneráveis, de idosos, deficientes, crianças, meio ambiente, na área agrária e fundiária, que são duas áreas que trazem, na verdade, uma importância destacada dentro do nosso Estado, do meio ambiente, agrário, enfim, é um leque de atribuições particularmente voltadas para a área de direitos difusos. Isso sobrecarregou o Ministério Público ou se acredita que veio completar a sua atuação? Eu acho que é fruto de uma evolução natural da instituição, é fruto daquilo que a sociedade realmente anseia, espera e exige, porque é a única destinatária dos nossos préstimos e é quem nos paga. Então, como fruto da evolução da nossa instituição, eu não vejo como sobrecarga, porque, da mesma forma que crescemos em atribuições, crescemos também em número de membros, em quantidade e em qualidade dos serviços, no que pese as dificuldades que estamos vivenciando, notadamente nessa crise pandêmica que assola o Estado e o país. Como é hoje o processo de acesso ao Ministério Público? Hoje nós temos, no período da pandemia, notadamente, foram criados alguns mecanismos de contato por computadores, por celular, inclusive, através dos recursos virtuais disponíveis, mas já no bandeiramento amarelo, que agora está estendido para todo o Estado, recentemente foi estendido, incluindo a região do Araguaia e o sul do Pará, praticamente, nós já estamos trabalhando com 50% de atendimento presencial. Há um rodízio entre membros e entre servidores, mas já estamos trabalhando em sistema presencial em todo o Estado, guardado o rodízio de 50% de frequência. Doutor, hoje o Ministério Público ganhou uma envergadura, ganhou uma visibilidade muito grande, principalmente em função do PGR, né? Que a gente vê com atuação muito forte na Lava Jato e assim por diante. Porém, também teve abalos dessa imagem, né, de atrelamento políticos e coisa parecida. Qual é a sua opinião a respeito disso? O Ministério Público ele não pode ter cara e ele não pode ter posicionamento político. O Ministério Público tem uma missão e como você mesmo me indagou há pouco, que é uma missão que deve guardar a sua atribuição e a sua atuação de forma absolutamente isenta e desprovida de conexão ou de ligação com este ou com aquele grupo,
Isso faz parte da história do Ministério Público, sob pena de comprometermos a atuação. E como é hoje o acesso à carreira do Ministério Público? Por concurso público. Por concurso público. Nós temos hoje no Ministério Público do Estado do Pará, foi bom você tocar nesse assunto, uma defasagem de quase 100 cargos. Mas, evidentemente, que, por força das limitações impostas pela Lei 173, que é a lei da pandemia, que entrou em vigor em fevereiro do ano passado, nós já estamos iniciando o processo para iniciar o concurso do Ministério Público para membros e para servidores ainda este ano. Esse concurso deve sair aí diante dessas limitações legais e só nos é permitido fazer a reposição para cerca de 60 e poucos cargos neste momento. O acesso é somente por concurso público para os membros. Então, nem todos os 144 municípios do Estado têm a presença do Ministério Público? Lamentavelmente, hoje não, e os colegas estão trabalhando, os membros do Ministério Público e os servidores estão trabalhando com sobrecarga, alguns acumulando 2, 3 promotorias, e você sabe, Mauro, que acumular promotorias num estado com a dimensão continental do estado do Pará é bem diferente de você acumular no sul do país, no sudeste do país. Em localidades que você, para se deslocar no Baixo Amazonas, por exemplo, que você leva às vezes 2 ou 3 dias, e é humanamente impossível que você dê vazão às necessidades da instituição e da sociedade dessa forma. Mas nós estamos contornando aqui e acolá até que nós consigamos cobrir o estado todo em função dessa defasagem de cargos preenchidos que nós temos hoje. Quais as prerrogativas do membro do Ministério Público, doutor César, em comparação aos membros do Judiciário, da magistratura? Não, elas são idênticas. As prerrogativas são idênticas, até porque essa similitude ou essa simetria, como se dizia no passado, ela tem caráter constitucional. Nós temos as mesmas prerrogativas, mas também temos os mesmos impedimentos. Temos impedimento, limitação de carga horária. Nós só podemos, por exemplo, além do exercício das nossas atribuições, no caso do judiciário, de suas competências, nós só podemos ter uma outra atividade, que é a atividade docente, ainda assim com limitação de carga horária. Mas temos impedimentos, por exemplo, para participarmos. Foi uma captis minúcio, segundo alguns colegas dizem hoje, que nós não temos a capacidade eletiva passiva. Temos a vedação, tanto os membros do Judiciário quanto os membros do Ministério Público, de nos candidatar, salvo se deixarmos a carreira. Fora isso, as prerrogativas são idênticas, as garantias são idênticas. O Ministério Público caminhou seguindo o seu irmão mais velho, que foi o Judiciário, ao longo da sua história. Recentemente, o Supremo manteve o impedimento de advogar, membros do Ministério Público, da magistratura, de advogar. E aqueles que advogavam antes não têm direitos adquiridos? Eles continuam. Aqueles que advogavam antes do advento dessa restrição continuam. Nós temos exemplos aqui no estado do Pará e temos exemplos fora. Essa garantia que foi dada, evidentemente, ela permanece. A proibição, a vedação, foi para aqueles que ingressaram na carreira após a instituição dessa vedação. Qual a diferença básica de atuação da Defensoria Pública e do Ministério Público? A diferença fundamental, Mauro, é que a Defensoria Pública ela traz para si a atribuição quando há uma hipossuficiência econômica. São os pobres no sentido da lei, quando há carência de recursos, seja familiar ou seja individual, a Defensoria Pública naturalmente atrai a atribuição para si. O Ministério Público não, independentemente disso, na área dos direitos difusos, ele atua de forma coletiva, mas não necessariamente na tutela daqueles hipossuficientes, quando haja envolvimento direto de interessados com hipossuficiência econômica ou financeira. O Ministério Público ele age em todas aquelas áreas que eu mencionei exemplificativamente, no meio ambiente, agrário, fundiário, improbidade, que é só ele que tem atribuição na área da improbidade, do combate à corrupção, e a titularidade única da ação penal pública. Com esse aumento de abrangência, qual é a área, qual é o tema que demanda mais movimento, que tenha mais membros atuando? Olha, na capital e nas comarcas de segunda entrância,
que são, vamos exemplificar, nós temos Santarém, Marabá, Tucuruí, Altamira, existem as promotorias especializadas. Mas, na grande maioria das promotorias de primeira instância, por exemplo, nós temos o que se chama de clínica geral. E, na clínica geral, a atribuição, o colega que está lá, às vezes, são promotorias com cargo único, e ele faz tudo. Ele atua no civil, ele atua no crime. Eu imagino que a demanda maior hoje é aquela que consagrou o Ministério Público historicamente desde os primórdios. É o combate à criminalidade, é a criminal. Evidentemente que, de alguns anos para cá, o Ministério Público ganhou notoriedade no combate à improbidade e vem fazendo um belo trabalho nessa área, mas também é uma área que exige um cuidado ainda maior no modus operandi dos membros do Ministério Público. Mas eu acho que, quantitativamente, nós continuamos atuando de forma bastante abrangente e firme na área do combate à criminalidade, inclusive a criminalidade organizada. Doutor César, o senhor se incomoda, por exemplo, em ouvir notícias da devastação da Amazônia, que o Pará é campeão em devastação, que há necessidade de apoio federal para resolver a questão, que cada vez devastam mais e assim por diante? Não tenha dúvida. Eu disse isso ainda por ocasião do nosso trabalho em campanha, incluímos no nosso plano de gestão, e hoje consta do nosso planejamento estratégico, Mauro, a necessidade de nós expandirmos a nossa atuação. No nosso planejamento estratégico, estamos incluindo a formatação de promotorias ambientais regionais, estamos agregando valor e instituindo, aumentando o número de propostas para a criação de câmaras de conflito, de conflitos agrários, de solução de conflitos agrários. Estamos a proposta de implementação a partir de janeiro do ano que vem, que até o final do ano nós não podemos criar cargos, mas de aumentar o número de cargos das promotorias agrárias, porque, infelizmente e historicamente, o Pará ele é uma vitrine, ele tem uma vitrine negativa na área ambiental e na área agrária. E é preciso que as instituições que têm a atribuição de tutela, de controle e de fiscalização dos abusos que são rotineiramente perpetrados nessa área, é preciso que nós fortaleçamos também os nossos instrumentos e os nossos mecanismos. Em nível de equipamento, em nível de informática, em nível de inteligência, como é que o senhor classificaria o Ministério Público do Pará? O Ministério Público do Pará ele está bem, mas ele precisa avançar. Aliás, essa área de TI, de tecnologia de informação, na área de inteligência e contra-inteligência, hoje mesmo nós estávamos reunidos com os colegas que integram o GSI e o GAECO, para avaliarmos os mecanismos que nós temos disponíveis hoje e como nós precisamos agregar em instrumentos e mecanismos de controle daqui para frente. Estávamos assistindo exposição de algumas empresas que vieram nos fazer demonstração, porque é uma área, ou são áreas da TI e de inteligência e contra-inteligência que são muito dinâmicas e são muito sensíveis. Então, é preciso que tanto o Ministério Público quanto as demais instituições que participam desse processo de controle estejam em permanente aperfeiçoamento e acompanhando a evolução dos tempos. Porque nessa área, notadamente, se você para, na verdade, você não está parado, você está regredindo. Isso tem que estar em cima do lance, porque, principalmente, o crime organizado é muito tecnológico, não é isso, doutor César? O crime organizado ele é literalmente hoje organizado. E é preciso que as instituições, o Ministério Público, as polícias, os órgãos de inteligência de governo, eles se atualizem da mesma forma que o crime, de uma forma mais leve, inclusive, porque eles não têm os controles, os mecanismos de controle que nós temos, eles crescem de uma forma avassaladora e o Estado precisa acompanhar esse crescimento e essa evolução lamentável da criminalidade organizada. O cidadão geralmente não tem noção dos seus direitos. Eu vejo aí a promotoria do consumidor e quanta gente tem sido enganada como consumidor. O senhor já falou do acesso ao Ministério Público, mas especificamente essa promotoria do consumidor, já que nós estamos consumindo no dia a dia a nossa atividade mais frequente. De que forma se pode fazer uma reclamação? De que forma se pode fazer uma representação? Por coincidência, eu sou promotor de justiça do consumidor.
desde 2013, e ao longo desses anos, notadamente os 4 últimos anos, essas demandas na área do consumidor elas aumentaram consideravelmente e até nos compeliram a adotar, ao invés de nós trabalharmos, digamos assim, no varejo, que é uma atribuição mais própria da Defensoria, mas que o Ministério Público acaba fazendo, porque nós não podemos nos negar a atender a população que nos busca, mas nós tivemos que ampliar e fortalecer ainda mais os mecanismos nossos de acionamento judicial e de instauração de procedimentos extrajudiciais na área do consumidor. A Promotoria do Consumidor, na capital, ela é composta de 3 cargos. Eu estou afastado para ocupar a Procuradoria-Geral de Justiça, tem uma outra colega que está lá e ela está atendendo presencialmente. Nós temos um corpo de servidores disponíveis permanentemente nos 3 cargos e nós estamos atendendo presencialmente. Além disso, nós temos os contatos, seja virtuais, seja por telefone, através da central, que acaba direcionando o atendimento para um dos 3 colegas com atuação. A consolidação do mercado tem tornado nacional o varejo. Nós estamos vendo que a sede das redes de farmácia não são aqui, a sede das grandes redes de supermercado também não são aqui, empresa aérea, telecomunicação e assim por diante. O consumidor daqui se sente, de alguma forma, ofendido por ser atendido por um telefone de Fortaleza, um telefone de Belo Horizonte, e às vezes fica em dúvida de como reconhecer seus direitos. É uma dificuldade a mais, eu não tenho dúvidas disso. Os mecanismos de controle de acesso estão se aperfeiçoando, mas nós precisamos acelerar ainda mais. Eu tenho buscado, ao menos dentro das minhas atribuições como promotor, antes de assumir a Procuradoria-Geral de Justiça, e trouxe isso também como projeto, como planejamento, estamos estimulando os mecanismos de autocomposição dentro do Ministério Público, porque nós vemos o Ministério Público não meramente como um instrumento de judicialização de conflitos. O Ministério Público ele tem que guardar sua missão constitucional, resgatar sua missão constitucional de ser vetor para a composição de litígios, e não mero judicializador. Você transfere, na verdade, o protagonismo do problema para o judiciário, que nós entendemos que também está assoberbado há muito tempo e acaba abarrotando os escaninhos daquele poder com problemas que podem ser resolvidos amigavelmente. Essa forma de composição, os mecanismos de autocomposição, surtem efeitos, surtem na minha promotoria, isso é fato, e eu acho que nós devemos buscá-los sempre como primeira etapa de atuação, evitando sempre que possível a judicialização. Porque mesmo quando nós temos dificuldade de acesso àqueles que fornecem produtos e serviços, mas se você busca a autocomposição, fica mais fácil você avançar, ainda que não totalmente, mas resolver a contento o problema que aflige o consumidor nesse país, no Estado e no país inteiro, que é um problema grave. Doutor César, em números, o que significa o Ministério Público do Pará hoje? Em números, nós somos hoje 333 membros, temos 86 cargos vagos, temos um universo de servidores acima de 2.000 servidores, temos uma defasagem de cerca de 30% de servidores, mas o nosso Estado também é um Estado com dimensões continentais e é preciso que nós avancemos também. Existem algumas propostas para que a gente, ao invés de, a exemplo do que já foi feito em outros ministérios públicos, que a gente, ao invés de investir em membros, que você possa investir na qualificação de servidores, de forma que o trabalho dentro da promotoria possa ser otimizado. Mas a verdade é que aqueles que buscam o socorro do Ministério Público querem falar com o promotor de justiça. Daí porque, quando se fala em atendimento virtual, e agora durante a pandemia ele se tornou uma realidade que já vinha sendo encaminhada a passos mais lentos, mas que agora nós precisamos, todas as instituições, correr, porque é uma realidade que se incorporou, está aqui a nossa entrevista, é uma realidade que se incorporou ao nosso dia a dia e que veio para ficar. Mas aqueles que vivem no nosso estado, particularmente, onde existem níveis de pobreza, no norte todo, no próprio Nordeste, nível de pobreza exagerado,
e que o cidadão ele não dispõe de telefone celular, muitas vezes, ele não dispõe de acesso aos mecanismos dos sistemas de informática e que precisam ser atendidos. E o membro do Ministério Público, os servidores que fazem parte do Ministério Público, têm que estar à disposição para cumprir o seu munos e satisfazer as necessidades do nosso povo. O processo está informatizado no órgão? Ainda não completamente. Ainda não completamente. Nós temos áreas ainda que ainda precisam. Nós temos deficiência, inclusive, de nada adianta nós conseguirmos informatizar a totalidade da capital, por exemplo, que já está caminhando para isso, estamos fortalecendo os nossos sistemas de tecnologia da informação, mas, infelizmente, nós ainda temos uma internet deficiente em parte do interior do Estado. É uma dificuldade, o Tribunal de Justiça sente essa dificuldade, a Defensoria Pública também, mas isso nós precisamos caminhar e aí sim as instituições dos poderes têm que se unir, porque se nós corrermos individualmente, cada um para um lado, nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Alguma programação especial pelos 130 anos? Na verdade, nós iniciamos já na terça-feira, que foi o dia que foi consagrado, dia 22 de junho de 1891, foi o dia da promulgação da Carta Constitucional de 1891. Nós tivemos uma solenidade interna alusiva a esta data. Hoje nós inauguramos, por coincidência, aceleramos a obra e, num momento simbólico muito bonito, nós fizemos um resgate dos aposentados e criamos um espaço de convivência voltado para os aposentados. Amanhã nós teremos, e eu quero deixar ao público reconhecimento, a Casa de Leis do nosso Estado, a Assembleia Legislativa, nós teremos uma sessão solene proposta pela presidência da Casa e pelo deputado Raimundo Santos, pelo deputado Chicão e pelo deputado Raimundo Santos, reconhecendo a importância, mais uma vez, do Ministério Público. Eu disse hoje, na nossa solenidade, que o Parlamento nos criou e o Parlamento nos receberá 130 anos depois, para novamente testemunhar a importância das nossas instituições, do Ministério Público, mas ela foi uma das instituições reconhecidas pela Constituição de 1891. Então, amanhã nós teremos uma sessão solene da Assembleia. Doutor César Martá, Procurador-Geral de Justiça, parabéns pelos 130 anos da instituição, parabéns pela sua atuação nesse cargo de tamanha importância e muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Mauro. Quero colocar não somente o Ministério Público, mas a Procuradoria-Geral de Justiça à disposição do amigo, à disposição daqueles que o assistem, da sociedade paraense, como eu disse, que é a única destinatária dos nossos préstimos. Estamos à inteira disposição e muito obrigado pela oportunidade, a oportunidade que o amigo está dando ao Ministério Público do Estado do Pará. Boa noite para o senhor. Um abraço. Boa noite. Disponha um abraço.